Continuando o nosso estudo sobre princípios orçamentários, agora vamos ver o princípio da especialização, ou também denominado especificação e discriminação. Bom, este princípio nos informa que as programações financeiras, o orçamento público, seus créditos, eles devem possuir uma origem e aplicação, ou seja, devem ser categorizados, devem apresentar uma especificidade. Por quê? Para que eles não sejam imprecisos, né? Para que não seja impreciso. Por isso, essa necessidade de discriminar para onde ele tem que ir e da onde ele veio. Isso está contido lá na Lei 4.320, né? Que é a nossa lei que traz essas normas gerais de finanças públicas, né? No caso aqui, a parte orçamentária. E lá no artigo 5º diz que a lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal. Então, a partir deste artigo, nós podemos inferir que o orçamento público, a LOA, não vai definir ali créditos orçamentários gerais, né, valores gerais, justamente para não incorrer na própria corrupção, né, dos gestores e na omissão de informações e para a correta aplicação dos recursos públicos. Por isso, essa necessidade de categorizar e especializar. Uma exceção que nós temos aqui são os programas especiais de trabalho e regime de execução especial. Um exemplo são a proteção à testemunha, né? Então, são casos onde não pode haver um completo detalhamento sobre o destinatário, né? Então, por um motivo específico, existe essa proteção. E também temos o caso da reserva de contingência, porque a reserva de contingência é aplicada em situações emergenciais, né? Como se fosse aquela sua reserva de emergência, né? Que você tem em casa, você faz ali nas suas economias, né? É uma situação onde nós temos um dinheiro que vai ser aplicado para situações emergenciais. Então ele não tem uma destinação inicial, tá? Por isso, ele é uma exceção ao princípio da especialização. Dando continuidade, temos o sexto princípio, que é o princípio da exclusividade. Isso significa que a LOA ela não conterá dispositivo estranho a essa parte orçamentária. Por quê? Porque ela tem que prever as receitas, tem que haver a previsão de receitas e a fixação de despesas, salvo o caso dos créditos adicionais suplementares. É um outro tipo de crédito adicional que é aplicado como reforço de dotação orçamentária. Dotação orçamentária entenda como um recurso, o dinheiro que foi disponibilizado. Então, por exemplo, numa construção de um projeto de escola, né, uma escola ou um hospital, foi verificado que não tem recurso suficiente, né? O recurso previsto lá na elaboração da LOA não foi suficiente. Então, através do crédito adicional suplementar, nós teremos um reforço desse valor, com a injeção de mais dinheiro. Este é um caso que ele estará previsto lá na LOA, né, na descrição ali da LOA, na lei orçamentária. Isso pode estar previsto lá. E também as operações de crédito, ou seja, empréstimos que o Estado ele realiza, né? E as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. É o caso de insuficiência de caixa, quando o Estado não tem caixa, então ele utiliza desse mecanismo para obter um recurso. É um outro tipo de empréstimo. Este caso, essas informações elas podem estar contidas lá na LOA, na descrição da LOA. Por que existe esse princípio? Para não termos uma LOA inchada, cheia de informações que não são pertinentes a orçamento público. Por isso que existe esse princípio da exclusividade. Outro princípio é o princípio da não afetação. Significa que nós temos aqui a não vinculação de receitas tributárias a despesas. Por quê? Porque neste caso, para não haver tornar o orçamento engessado, né? Limitar a parte de planejamento orçamentário, planejamento dos gastos, porque senão todos os recursos já teriam um destino certo e não haveria
abertura nem brecha para um planejamento, para novas dotações. Então, por isso, mas o que isso significa? Né? Que ele é aplicado a impostos, mas não a tributos. Tá? É uma diferenciação que nós realizamos aqui, nós deixamos claro. Mas existe uma exceção. Situações onde nós temos a repartição constitucional definida na Constituição Federal, né? Então, por obrigação, por respeito ali, obediência à Constituição Federal, nós temos essas obrigações e limitações, onde será afetado. Temos também a situação onde os recursos são aplicados à saúde e ensino, à administração tributária, a operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e pagamento de débitos para a União. São casos ali que eu simplifiquei que você tem a afetação de recursos, ou seja, os recursos têm um destino. Por isso, essa exceção. E por fim, na aula de hoje, vamos ver o princípio do estorno. Este princípio determina que é vedado o remanejamento de recursos sem autorização legislativa. Então, a autorização aqui é do Poder Legislativo. Além de remanejamento, nós temos a transposição, temos a transferência. E a diferenciação que a gente faz aqui é que a transposição é quando você passa de um programa para outro dentro de um mesmo órgão. O remanejamento é de um órgão X, um órgão A, para um outro órgão. E a transferência é quando você pega o recurso de um mesmo órgão e você passa ali dentro do mesmo órgão, né, para o mesmo programa. Mas ali dentro do programa você tem uma mudança ali de um destinatário final. Entretanto, existe uma exceção onde pode haver esses três casos aqui de mudança de recurso, que é o caso de orçamento ali voltado para ciência, tecnologia e inovação. Então aqui o Poder Executivo ele tem uma autonomia para mudar a programação financeira, passar o recurso ali no setor da ciência para a tecnologia, assim por diante, sem autorização do Poder Legislativo. Então é um caso específico, uma exceção ao princípio do estorno. Bom, esta foi a aula de hoje. Na próxima aula veremos sobre quantificação, legalidade, publicidade e equilíbrio orçamentário. Espero que você tenha gostado. Deixe um gostei no vídeo e até a próxima.